ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que essa palavra venha ao encontro de cada pessoa que a ouvir, e que seja como a palavra do bom pastor, a voz do bom pastor, ecoando, Senhor, nos ouvidos e nos corações das suas ovelhas, de seu rebanho. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. E nós leremos 2 versículos. O versículo 15 e o versículo, aliás, 3 versículos. Versículo 15, 16 e 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a saber, Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Todas as coisas foram criadas por ele e nele tudo subsiste. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação desesperada? Qualquer pessoa pode estar numa crise, e às vezes essa crise é tão grande que não enxergamos saída, que o desespero toma conta de nós. O salmista mesmo diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Este salmo é chamado cântico de romagem, um cântico de peregrinação, também chamado cântico dos degraus. E ali, o salmista está falando sobre os montes. Os montes eram lugares muito especiais. A própria Jerusalém diz que ela é cercada por montes. E os peregrinos que iam a Jerusalém, iam para lá e tinham que passar pelos montes. Os montes eram lugar de encontro com Deus. Quantos não tiveram encontro com Deus? Nos montes. Foi no monte que Abraão iria ali entregar o seu filho Isaque. Lá, Isaque foi substituído pelo cordeiro. Lá, o Senhor estabeleceu aliança com Abraão e de Abraão com todos os seus. Foi no monte que o Senhor deu a sua lei a todos nós, entregando-a a Moisés. Foi no monte que o Senhor Jesus Cristo salvou a todos nós, no Monte Calvário, morrendo naquela cruz, vertendo o seu sangue por nós e ao terceiro dia ressuscitando. Sim, erguei os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. E note o que ele diz: que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. E nesse texto, especialmente no versículo 16 e no versículo 17 da Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós encontramos que ele criou, ele fez os céus e a terra. Então, conhecemos o Senhor como Criador, mas o Senhor não é tão somente o Criador. Ele é o sustentador. A Deus seja glória por isso. Deus é o sustentador. Ele não apenas criou, Ele sustenta toda a sua criação, Ele sustenta toda a sua obra. Ele não é apenas o Criador, isso não é apenas uma obra de Deus, isso é uma obra sustentada por Deus. Você e a sua vida não são apenas alvos de uma obra do Deus onipotente criador, mas também do Deus onipotente sustentador. Se Deus não estivesse sustentando toda a sua obra, sustentando toda a sua criação já haveria desaparecido. A sua criação não mais existiria. Ele é o Criador, mas Ele também é o sustentador. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Criador. O meu socorro vem daquele que é Criador, mas também é o sustentador. Por isto, o meu socorro vem dele. Porque Ele é o meu sustentador. Quantas vezes nos falha a confiança? Nos falha a fé, nos falha a esperança. E nos encontramos abalados, nos encontramos de tal maneira preocupados, aflitos, muitas vezes angustiados. Há uma palavra do apóstolo Paulo, aqueles que estavam com ele no meio da tempestade, ou as tempestades. As tempestades são coisas que nos apavoram, porque nós não temos controle sobre a tempestade. Nós não temos como fazer a tempestade parar. E se existem tempestades, e elas existem, tempestades externas, talvez as mais destrutivas sejam aquelas tempestades internas. Quando há uma tempestade dentro de nós mesmos, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, dentro do nosso viver, e nós não temos forças, nós não temos como deter essa tempestade. Assim como os discípulos, aflitos, temerosos, apavorados, gritaram, despertando o Senhor naquela tempestade, dizendo: Senhor, nós perecemos. E Jesus se levanta e acalma aquela tempestade. Não são as tempestades que despertam ao Senhor. Somos nós que temos o poder de acordar a ação do Senhor. Somos nós que temos esse poder, somos nós que temos essa autoridade de despertar. A tempestade não pôde despertar a Jesus Cristo, mas os seus discípulos. O grito dos seus discípulos despertou ao Senhor. E Paulo, passando por uma tempestade, que a Bíblia nos diz que era um tufão. Por dias eles não viam o sol nem a lua. Eles estavam desorientados. Eles não tinham como saber onde estavam, nem para onde iam.
Quantas pessoas não se sentem assim? Desorientadas. Quantas pessoas não se sentem assim? Desnorteadas. Que não sabem nem onde estão, nem para onde vão. Eu não sei aonde eu estou, dizem elas, eu não sei aonde eu chegarei. Isso me mata. Mas Paulo recebeu uma palavra: nenhum de vocês perecerá. Em Atos 27, versículo 34, nos é dito: nenhum de vós perecerá, nem mesmo um fio de cabelo. Nem mesmo um fio de cabelo se perderá de cada um de vós. Por quê? Porque não é apenas o Criador que me prometeu isso, é o sustentador que me prometeu isso. O sustentador há de nos sustentar. Eu quero dar essa palavra para você. O Criador não apenas nos criou, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. Jesus, falando sobre o princípio das dores, em Lucas capítulo 21 e versículo 18, também nos disse: contudo, não se perderá só um fio de cabelo da vossa cabeça. Não se perderá nenhum só fio de cabelo da nossa cabeça. Sabe, perder um fio de cabelo me parece algo tão irrelevante. Eu não sei se você concorda comigo. Um fio de cabelo, alguém poderia dizer, tudo depende de quanto cabelo você tem. Porque quem tem pouco cabelo, cada fio conta. Mas quem tem muito cabelo, alguém diria, isso é irrelevante. Um único fio. Esse é o tipo de cuidado que Deus tem conosco. As coisas que parecem irrelevantes têm total relevância para Ele. Lembre-se que a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 10, versículo 30 e versículo 31, nos diz: até os cabelos de sua cabeça estão contados. Ele sabe o número de cabelos da nossa cabeça. E Jesus então acrescenta: não temais. Essa é a palavra que eu quero deixar com você nesta noite. Não tema. Não tema. Se Deus dá importância a um fio de cabelo que pertence a você, porque esse fio de cabelo é teu, e nós sabemos então pelas Sagradas Escrituras que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento do Pai. A Bíblia diz: olhai as aves. O vosso Pai Celeste cuida das aves. Vós não valeis muito mais do que as aves? Olhai o lírio do vale. Vós não valeis muito mais do que o lírio dos vales? Falamos muito sobre as aves, falamos muito sobre o lírio dos vales, mas o que é a ênfase na Bíblia é: vós não valeis muito mais. Eu quero dizer a você, você vale mais do que imagina. Você vale muito mais do que pode imaginar. Você tem valor e Deus cuida de você. Ele não é apenas o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas.
Esta obra é sustentada por Deus. Tua vida é sustentada por Deus. Nosso viver é sustentado por Deus. Ele é o Criador, mas Ele também é o sustentador. Ele criou tudo o que há no céu e sobre a terra. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E por que vem do Senhor? Porque Ele é o Criador e é o sustentador. Então, o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Sabemos que o Senhor é nosso fiador. O que é ser o fiador? É o que paga a fiança. É o que paga a minha dívida. É o que cancela a minha dívida. Mas o Senhor, Ele não apenas é um fiador, Ele também é um assegurador. A fiança cobre a dívida. Mas quando existe o assegurador, este seguro garante o lucro. Deus não apenas garante pagar a nossa dívida, Ele garante que tenhamos o nosso lucro. Assim o Senhor garante na minha vida, assim o Senhor garante na tua vida, assim o Senhor garante a todos nós. Qual é o lucro? O ganho? Ele está garantindo. Quando Moisés pediu para ver a glória do Senhor, o Senhor lhe disse: farei passar diante de ti toda a minha bondade. A Bíblia nos fala, então, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Que interessante é que diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão. E farei passar a minha bondade. E então, se a bondade e a misericórdia me seguem, e de repente a bondade passa à minha frente, ela passa por mim, e eu então sou atingido, eu sou alcançado pela bondade do Senhor. Por isso, aquele que é o sustentador nos abençoará. Eu não sei qual é o seu desafio. Eu não sei qual é a sua luta. Qual é, talvez, o seu desespero nessa noite de quarta-feira. Talvez alguém que nos esteja ouvindo hoje pela live, acidentalmente encontrou e agora está ouvindo essa mensagem. Eu quero dizer a você que não tem mais esperança, eu quero dizer a você que já está num desespero completo, há uma saída, e ela é Jesus Cristo. A misericórdia dele se estende a você, mas não somente a misericórdia dele, a bondade dele. A bondade dele vem a você. A bondade que te acompanha, a bondade que te segue, ela passará por você. Ela ficará à tua frente. E você sofrerá, no bom sentido, as consequências dessa bondade. Criador
e sustentador. Mas se você ainda não conhece a Jesus Cristo, você diz que não, eu sei quem é Jesus. Eu não estou perguntando se você conhece a respeito de Cristo. Muitos conhecem a respeito de Cristo, mas não conhecem a Cristo. Disse Jó, e o disse bem: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você sabe que você é tão importante para Deus, que você é tão importante que um fio de cabelo, um único fio de cabelo teu, já é importante para o Senhor. Nada em você é desprezível. Nada em você é perdido para Deus. Tudo em você é importante. E se você ainda não conhece, eu volto a dizer, se você apenas conhece a respeito de Jesus, mas ainda não conhece a Jesus, nós queremos apresentá-lo a você. Talvez você me diga, mas como assim? Como ele virá a mim assim? Sim. Ele virá a você. Ele se importa com você. Ele te ama. E te ama muito. E o que eu preciso fazer? Apenas abra o teu coração. E o Senhor virá e fará morada na sua vida. Se alguém crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Faremos no Senhor, faremos nele morada. O Senhor nos promete isto, de fazer em nossas vidas morada. E aí o Criador, e aí o sustentador, Ele irá nos abençoar, Ele irá nos guardar, Ele irá providenciar todas as coisas, Ele irá nos sustentar. Deus nos sustentará. Ele irá te dar a garantia, Ele irá assegurar o teu lucro, a tua conquista. Ele não apenas pagará a sua dívida, Ele não apenas será seu fiador, mas seu assegurador, no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós oramos agora por essa pessoa que conhecia a respeito de Jesus, mas ainda não conhecia de fato a Jesus. Nós queremos te pedir ao Senhor que o Senhor venha e faça nele morada, que o Senhor opere na vida desta pessoa, que o Senhor realize essa obra que só o Espírito Santo pode fazer. Aquele que nos libertou do império das trevas e nos transformou para o seu reino, o reino da sua gloriosa luz, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo qual temos nós a redenção, a remissão de todos os nossos pecados. Manifesta aqui, Senhor, o teu poder, manifesta aqui, Senhor, a tua glória, manifesta aqui, Senhor, a tua misericórdia e bondade para todos nós, no nome de Jesus Cristo. Mas eu quero ainda orar por você que conhece ao Senhor Jesus e que está vivendo um momento de dor, um momento de luta,
um momento de dificuldade, por aquele que tem sua família vivendo uma crise, por aquele que tem a sua saúde vivendo uma enfermidade, por aquele que tem na sua economia vivendo um desastre financeiro. Eu quero orar por você que está aflito. Eu quero orar por você que está sem forças, sobrecarregado. Aquele que sustenta o universo inteiro em suas mãos. A mão dele agora vem a teu favor. Vem em teu socorro. Sim, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O Salmo de 121 nos diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que salmo tremendo. Nos perigos da viagem, dos peregrinos que iam para Israel, era um dos salmos que eles cantavam, para lembrar-se que eles tinham o guarda de Israel com eles. Que eles não temessem. E sabe, a Bíblia diz que eu e você somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos nessa terra. De modo que nessa peregrinação que estamos fazendo em nossas vidas, porque o nosso lar é lá do alto, é o lar celestial. E a Bíblia então nos diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Me chama a atenção, guardará a tua saída e a tua entrada. Nós normalmente falaremos, guardará a tua entrada e a tua saída. Por que fala nesta ordem, que não é uma ordem tão natural para nós? Por que fala, guardará a tua saída e a tua entrada? Porque o povo de Israel saiu do Egito e entrou em Canaã. E nós saímos do mundo e entraremos na nova Canaã. Aquele que nos tirou do império das trevas, saímos e nos levou para o reino da sua gloriosa luz. E neste levar, estamos nós a peregrinar. Como o povo de Israel que peregrinou no deserto, como o povo de Israel que esteve no deserto, e Deus os guardou, e Deus os supriu, e Deus os protegeu, e Deus os abençoou,
igualmente Deus nos guardará e nos abençoará. O Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra e te pedimos, ó Senhor, que Tu operes em nosso meio, que Tu operes segundo o Teu querer, segundo o Teu poder, segundo a Tua bondade. Abençoa-nos aqui, Pai. Abençoa-nos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Encha-nos, Senhor, aqui com Teu Santo Espírito. Eu quero orar pela pessoa que vive agora numa angústia, num dilema, num problema, seja ele financeiro, seja ele em seu próprio corpo, por uma enfermidade, por uma doença, seja ele em sua família, por uma crise doméstica. Eu oro ao Senhor, Criador dos céus e da terra, que tem tudo na palma das suas mãos. Opera, Senhor. Opera na vida dos teus filhos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero lembrar